Efésios capítulo 3, versículo 8 em diante. Paulo falando à igreja de Éfeso. A mim, que sou menos que o mínimo de todos os santos, o apóstolo Paulo, a mim, que sou menos que o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo, e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério, que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo 12, no qual temos ousadia e acesso. Você tem ousadia, você tem acesso. Tem gente que quer ter acesso, mas não tem ousadia. E para entrar na presença do Senhor, nós precisamos ter ousadia. Sermos ousados mesmo. Por quê, pastora? Nós vamos conversar sobre isso. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Paulo dizendo ao povo de Éfeso: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda segundo as riquezas da sua glória, e sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, profundidade e altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém, queridos? Todos esses capítulos de Efésios, Paulo está ensinando a igreja, ele está tratando com a igreja. É uma das igrejas, a igreja de Éfeso, é uma das igrejas que Paulo mais se detém em ensinar a eles, não qualquer coisa, ensinar a eles a serem cristãos de verdade, a serem cristãos fundamentados, a serem cristãos que realmente sabem o poder do Senhor em quem tem crido. Então, quando ele começa aqui, nesse capítulo 3, ele vai falando dele, das coisas que ele sofreu, mas você não vê Paulo lamentando. Você não vê ele, olha, coitado de mim, porque me bateram, me agrediram. Não, não, não. Ele vai dizer, olha, eu sofri algumas tribulações, algumas aflições, mas eu continuo olhando para o Senhor. Ele diz assim, olha, a partir do versículo 8, a mim que sou menos que o mínimo de todos os santos. Embora Paulo tenha sido um homem com um conhecimento extraordinário, e não tenha caminhado com Jesus, mas detentor de um conhecimento extraordinário, porque ele fora um homem experimentado em leis, em tudo, ele fora um homem muito bem ensinado, embora ele tivesse todo esse conhecimento, se ele quisesse, ele tinha acesso aos reinos, aos palácios, porque ele tinha uma origem, ele tinha um conhecimento, ele era alguém legitimado pela nacionalidade dele. Mas ele vem no versículo 8, nesse capítulo 3, ele começa a tratar com o povo de Éfeso, e ele vem no versículo 8 e diz, olha, a mim que sou o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça de pregar. Ele está dizendo assim, olha, eu não sou nada, eu sou ínfimo, eu sou pequeno, eu sou frágil, eu sou imperfeito, e é isso que nós precisamos nos reconhecer todos os dias, porque quando a gente começa a dizer, eu sou bom, eu sou mega, eu sou isso, eu sou aquilo, olha para mim, porque eu faço muito, eu sou muito, começa a derrocada do crente. Já vi muita gente ficar pelo meio do caminho, porque quando começa com essa autoglória, glórias a mim, honras a mim, sabe como é que é? Glórias a mim, honras a mim, glórias a Deus, honras a Deus. Ele diz, olha, foi me dar a graça de pregar aos gentios,
aos gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo. Cristo tem para a minha vida e para a tua vida riquezas que nós não compreendemos. O detalhe é que nós, como filhos de Deus, muitas vezes nós ficamos aqui, ó, nesse campo material, próximo e pequeno. Ele tem riquezas incompreensíveis, e nós ficamos cuidando de coisinhas. E nós ficamos gastando o nosso tempo, e aquilo que poderia ser o exercício da nossa fé, de forma excelente, com coisas removíveis, coisas frágeis. Como assim, pastora? A gente gasta tempo, perde tempo, tá? Não conversei com ninguém aqui, hein? Só o essencial do culto. A gente gasta tempo, investe tempo em briga familiar. A gente perde tempo do exercício da fé com as coisas que a gente acha que tem que ser de um jeito, e o Eterno está dizendo, não, é de outro. Não, mas tem que ser assim. E o Senhor está dizendo, não vai ser assim, vai ser de outro jeito. Nós gastamos muito tempo das nossas vidas e investimos muito tempo e energia com coisas que não levam a lugar nenhum. Desavenças, intrigas, discussões, bobagens, palavras que saem, que no momento seguinte geram arrependimento. Nós gastamos muito tempo com essas coisas. E Paulo diz, olha, a mim que sou o mínimo de todos os santos, foi me dada a graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, enquanto nós estivermos neste campo aqui, olhando aqui, muito próximo, muito pequeno, muito ínfimo, muito mediano, nós não vamos conseguir compreender a grandeza das riquezas de Cristo para as nossas vidas, e por consequência deixamos de vivenciar a vida que o Senhor tem para nós, porque os anos passam muito rápido. Hoje a criança tem 5 anos, daqui a pouco tem 10 anos, daqui a pouco 20, daqui a pouco já casou, já foi embora, e você diz, meu Deus, um dia eu estava brincando aqui. Os anos vão se embora muito rapidamente. E se nós não cuidarmos com esse tempo nosso, a gente acaba desconhecendo as incompreensíveis riquezas de Cristo, que vai muito além dos bens materiais, igreja. Passa por uma vida abençoada, em todas as esferas, sem problemas? Não. Sem dificuldades? Não. Não. Mas uma vida que você vive e é capaz de glorificar o Senhor todos os dias. Aquele probleminha que chega, ele não te para, você olha para ele, é assim. Sabe aquele problema que chega, você olha para ele assim. Você não olha para ele assim. Ele não é maior que você. Ele não pode ser maior que a sua fé em Cristo Jesus. Ele nunca, em ponto, em momento algum, vai superar as riquezas de Cristo Jesus, as incomparáveis. E Paulo vai dizendo, e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério, que desde o começo do mundo, ele está falando de Jesus, esse mistério desde o começo do mundo é Jesus, esteve oculto em Deus, o Filho estava com o Pai, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Versículo 10, para que agora... Olha, presta bem atenção nesse versículo 10, igreja. A igreja do Senhor, nós precisamos nos cuidar para nós não nos acovardarmos diante dos embates espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue, certo ou errado? Certo. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra ossos espirituais da maldade. E muitas vezes nós nos pegamos pelejando com pessoas e com situações, Quando o reino espiritual está em guerra, nós não vemos, a guerra é injusta, mas a palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pronto, já vencemos. Não vamos sucumbir, já vencemos. Ele diz, olha, para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja, tá? É por você. É através de você que os demônios têm que reconhecer a grandeza e poderio do Senhor, porque Ele não deu tal autoridade aos anjos, Ele deu a nós. Ele disse, eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos.
eu vou para o Pai, mas eu vou deixar sobre vocês um poder e vocês farão muito mais do que eu já fiz. Olha, isso é Jesus, gente. Você acha que ele disse, eu não vou acreditar? Você pensa assim, ele falou e eu não vou tomar posse? Você pensou que ele falou e eu não vou vivenciar isso? Ele disse assim, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ele disse. Mas sobre nós ele disse, olha, vocês vão fazer obras maiores do que essa. Então toma posse aí na tua vida. É pela igreja, porque somos nós, igreja, que nos posicionamos, somos nós que tomamos posicionamento espiritual. O inimigo vem com isso, vem com aquilo, a gente diz, olha, você pode vir de onde você vier, mas o Espírito do Senhor arvorará contra você a sua bandeira, e você foge por 7 caminhos, aleluia, é assim que funciona. Vem o embate e você declara, o meu Deus é comigo. Vem o embate e você diz, não, eu sei em quem eu tenho crido. Vem o embate e você diz, o eterno, o Rei da glória, o Deus que não muda, vai resolver essa situação. Para que os principados, olha o que Paulo está falando, para que os principados e potestades, gente. Então você acha o quê? Que a nossa luta vai ser molinha, facinha, como é que é? Mingauzinho. Você acha que vai ser simples a coisa? Mas eles vão conhecer através de mim e você, igreja. Eles vão saber que há um poder estabelecido na terra, não porque nós somos poderosos, mas porque o Senhor, o Espírito Santo está conosco, Ele está na terra. O Espírito Santo está na terra. Igreja, pela igreja, possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Os demônios têm que se submeter à multiforme sabedoria. Sabe o que é isso? Deus trata com você de um jeito, te atribui dons. Trata com você de um jeito, te atribui dons. Trata com você de um jeito, te atribui dons. Trata com você de outro jeito, te atribui dons. Trata com você de outro jeito, te atribui dons. É assim que funciona. É através de nós que as potestades e principados vão reconhecer o poderio do Senhor. Porque nós somos bons? Não. Porque nós somos... Não. Porque habita em nós um Espírito muito mais excelente, diz a palavra, aleluia. Pela igreja multiforme sabedoria de Deus, versículo 11, segundo o eterno propósito. Entenda, o propósito do Senhor é eterno, Ele vem, lá na eternidade Ele disse, filho vai, o filho veio, filho salve, o filho salvou, filho volta e o filho voltou, filho deixa o Espírito, o filho deixou o Espírito, mas Ele vai voltar para buscar uma igreja. Ele vai voltar. Então não é tempo de fazer de conta que tenho conta. É tempo de se posicionar e confiar no Senhor. E firme na rocha. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, o Senhor não faz nada pela metade, Ele não conversa nada para desistir amanhã. Às vezes, nós é que começamos as coisas, largamos de mão, começa aquela euforia, começa aquele entusiasmo, começa aquela alegria, eu vou fazer, eu vou, daqui a pouco, mas o Senhor não, o eterno, o propósito dEle é eterno. Versículo 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança. Você só vai ter acesso às coisas do reino, às coisas do reino espiritual, com ousadia e confiança. Essa história que a coisa começou a ficar meio difícil, você já se encolhe, fica com medo, já não quer sair de casa, já não quer fazer nada, porque vai dizer, pronto, agora não dá mais. Você não vai conquistar nada no reino espiritual. Você não vai vencer desse jeito. No qual temos ousadia e acesso. O acesso já nos foi dado. O véu se rasgou do alto a baixo. O véu rasgou-se do alto a baixo. Eu e você não ficamos mais no pátio exterior. Não ficamos do lado de fora, não ficamos no alpendre. Nós temos livre acesso ao lugar da presença. Para isso,
E para fazer uso desse acesso, é preciso ousadia. E dizer: Senhor, em mim, comigo, nas minhas forças, nada acontecerá. Mas se o Senhor está comigo, Senhor. Senhor, diga para ele: Senhor, contigo. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou, o que você é? Mais que vencedor. É isso. Declare aqui, ó, a Fábio falou aqui, fale aquilo que você é. Fale, declare. Amém, queridos? Então ele diz assim, olha, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. É através da fé, gente, o acesso. A ousadia, o acesso é através da fé. Ninguém vai ao Senhor sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, se você não agrada a Deus, o que a palavra diz? Agrada-te do Senhor, que Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, precisa ter fé. Precisa ser uma fé. Não, ela pode ser pequenininha, mas ela precisa ser suficiente para mover os céus. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Versículo 3: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Paulo está falando, olha, se você está olhando para mim, porque eu estou açoitado, porque eu fui machucado, porque eu fui preso, porque me jogaram para fora da cidade, eu levantei, entrei novamente na cidade, porque esse era Paulo, era açoitado, era castigado, eles davam, e ele jogava ele fora da cidade, ele se fingia de morto, daqui a pouco ele, tem ninguém, levantava, entrava na cidade novamente, falava do amor de Deus, falava de Jesus Cristo, falava da salvação, vinham, expulsavam ele, açoitavam ele sacudia a poeira, entrava novamente. Aí você, só porque você está com aquela dificuldade lá, é sério mesmo, você vai sucumbir? Não. Pastor, isso é uma fé de triunfalismo. Isso é uma fé firme, que sabe em quem tem crido e ponto. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Paulo está dizendo, olha, não olha por mim, para mim e fica sofrendo. As minhas tribulações são a vossa glória. Ele está dizendo, sabe, por ele ser açoitado, maltratado, ofendido, injuriado, muitos foram salvos. Ele diz, são a vossa glória. E qual é a glória do homem e da mulher se não conhecer o amor de Deus? Aleluia! São a vossa glória. Versículo 14, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem orado? Você tem se colocado de joelhos diante dele? Sim, porque se é para se dobrar, que seja diante do Deus vivo. Pastor, não. Deus, não. É para se dobrar, que seja diante do Senhor. Se for para se curvar, e tem gente que já está andando assim, né? Ai, meu Deus, quanto problema, quanta luta. Se é para se curvar assim, diga, Senhor, preciso de Ti, Senhor. Preciso da Tua força, da Tua graça, da Tua unção. Se for para se curvar, que seja para isso. Não vai se curvando diante de situação, probleminha chegou, bateu lá no portão, nem chegou na porta da sala, o problema chegou lá no portão, você já está se desfalecendo, se curvando, te levanta, coloca os ombros para trás, olha para cima, diz, eu sei em quem eu tenho crido, o meu Redentor vive, o excelente Deus está comigo, Ele não me deixa sem resposta, Ele não me deixa sem garantias. Toda a família no céu e na terra toma o nome. A tua família, Pereira Peixoto de Jesus Cristo. Santos Magalhães de Jesus Cristo. Onofre Pereira da Costa Salviano de Jesus Cristo. Olha, vai que eu falei o nome de alguém aqui e nem sei. Toda a tua família toma o nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus Cristo.
É o nome de Jesus Cristo que a tua família tem que tomar. Amém, queridos? Versículo 16. Para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no homem interior. Sabe quando que você vai se fortalecer no homem interior? Quando você for cheio da presença. Então é o seguinte: se for para encher a casa, enche a casa com a presença. Enche esse corpo, essa mente, esse coração, essa alma, esse espírito com o Espírito Santo de Deus. Enche com a presença de Deus. Enche com a presença de Deus. Enche com a presença de Deus. Porque quando você está cheio da presença, automaticamente você é fortalecido. Olha que coisa. Olha que coisa. Sem a presença somos nós. É a nossa humanidade pelejando. Mas com a presença, tem uma força dentro de nós que supera todas as coisas, igreja do Senhor. Se o povo de Deus, o povo que se chama pelo nome do Senhor, soubesse o poder que detém dentro de si, mas o Senhor já deixou, Paulo está declarando aqui para o povo de Éfeso, e isso ficou escrito, para que eu e você tenhamos acesso. Ele está dizendo assim, olha, para que vos conceda segundo as riquezas da sua glória, sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. É aqui dentro que precisa ser fortalecido, porque é aqui dentro que tudo acontece. A palavra não diz, guarda, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu rim, guarda o baço, guarda o fígado. Ela diz, não, guarda o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Então o fortalecimento é aqui dentro. Sabe por quê? Porque no exterior você até esbarra, você corta, arranha, até dói um pouquinho. Mas quando é aqui dentro, somente o Altíssimo tem acesso. Oh, aleluia! Quando é aqui dentro, só o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que conhece o espírito do homem, pode operar. Aleluia. Versículo 17, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de que estando arraigados, gente, arraigados é enraizado, e enraizado é raiz profunda. Você já viu árvore com raiz profunda? Aquelas raízes bem profundas, venta, ela até balança, mas ela não cai. Quando você vê uma árvore tombar, é porque o tronco, o cupim atacou. Está todo. Mas árvore enraizada não tomba. Crente enraizado na palavra, pode até tropeçar, cair, porque a Bíblia diz que cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Pode até cair, tropeçar, mas não fica prostrado. Paulo está falando, estando arraigados, ele está dizendo enraizados, estando arraigados e fundados em amor. Gente, você sabe que é uma vida enraizada e fundada em amor? Porque nós recebemos esse amor. Pastora, a vida não é só colorida, nós recebemos esse amor. Ele nos amou primeiro, o Senhor nos amou primeiro. O mínimo que nos resta é sermos capazes de amar o da direita, da esquerda, amar o próximo, como a palavra ensina. Por isso que ele diz que precisa estar perfeitamente arraigados em amor. Amém, queridos? Estando arraigados e fundados em amor. Versículo 18. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a profundidade, a altura. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Você só pode experimentar tudo isso sendo cheio do amor de Cristo. Você só pode alguém só pode dar aquilo que tem. Você só vai dar amor se você estiver cheio do amor de Deus, do amor de Cristo em você. O amor de Cristo precisa estar em você. E o amor de Cristo não vê situação, não vê se tem garantia, se não tem garantia. O amor de Cristo opera em nós e pronto, igreja.
e conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento. As pessoas não vão entender, vão te taxar de bobo. Você é bobo, você é isso, você é aquilo. Você vai dizer assim, ó, eu até prefiro ser bobo à sua ótica, mas ser reconhecido no céu por um Deus que sempre me guarda. Aí, você é bobo. Não, tudo bem, eu sou bobo. Mas você é bobão. Eu sou bobão. Mas sabe aquele dia que eu estava lá no fundo do poço? Foi Ele que me trouxe de volta. Não foi ninguém. Toda vez que alguém se atreve a fazer esse tipo de fala para mim, se atreve porque... Eu digo, eu abrir mão dele por conta desse raso mundo, essas rasas coisas, jamais. Em nome de Jesus, inferno, tapa os seus ouvidos a conhecer a igreja do Senhor pelo poder de Deus que em nós opera, em nome de Jesus. Amém? Só que nós precisamos ter o amor de Cristo. E olha só, eu orando e falando com o Senhor sobre conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Mas olha só, você vai compreender a largura, o comprimento, a profundidade e a altura. Sabe o que Paulo está dizendo? É conhecer o amor de Deus em todas as instâncias de nossa vida, seja no âmbito material, emocional, físico, familiar, material. Olha, é largura, é comprimento, é profundidade, é altura, é conhecer no todo o amor de Deus. Paulo está dizendo para nós assim, olha, vocês precisam conhecer o amor de Deus no todo. No todo, não é? Conhecer a largura. Em Deus eu sei até onde posso ir. Conhecer a profundidade. Eu posso ir mais um pouquinho. Não, é profundidade, é altura. O Senhor vai te levar para onde Ele quiser. Ele vai fazer com você o que Ele quiser. Ele vai mover na sua vida o que Ele quiser. Você precisa apenas conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento. Em nome de Jesus, igreja. Compreender, olha, largura, altura, profundidade, gente, é conhecer a Deus em todas as esferas. Conheço na vida material, mas não conheço no meu âmbito familiar, conheço na minha vida, mas não conheço na minha saúde. Não, é conhecê-lo e reconhecê-lo em todas as esferas da nossa vida. Aí ele diz, conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aí quando isso tudo acontece, a gente conhece a Deus, a gente conhece o Senhor, nós conhecemos, a gente não, de vista, não, já disse, olha, Senhor, eu antes conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É assim que precisa ser a nossa vida. Antes nós ouvíamos falar de um Deus que podia fazer todas as coisas. Hoje os nossos olhos precisam contemplar esse poder agindo, operando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Quando isso acontece, aí é só dar glória. O que diz o versículo 20, ora, aquele que é capaz de fazer tudo, Ele faz tudo, muito mais, abundantemente, além. Gente, que Deus é esse? Ele faz tudo, muito, mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A esse, glória na igreja, porque a glória é para Ele, a honra é dEle, a adoração é para Ele, a gratidão sempre será para Ele, porque nós podemos até conquistar, mas se nós estivermos na presença dEle, nos submetendo a Ele, conhecendo esse poderio, em todas as esferas da nossa vida, tudo que nos advier, tudo que nos acontecer, tudo que vier para a nossa casa, para o meio da nossa família, da nossa existência, nós só vamos ter uma fala: glória a Deus. Amém, queridos? Mas para isso precisa conhecer o poderio, mas para isso precisa ter ousadia, mas para isso precisa entrar na presença dEle com fé. Eu vejo interessante que as pessoas alcançam uma coisa, eu nunca alcanço nada. Você já parou para pensar que você tem fé no minuto seguinte você está duvidando? A hora que você disser assim: Senhor, eu creio,
Deus, eu creio. Deus, eu nem estou vendo, mas eu creio. Deus, eu creio. Sim, Senhor, eu creio. Você já declarou no mundo físico e espiritual, já foi falado aqui. Deus, eu creio. Os meus olhos já veem. Você tem um sonho? Enxergue-o. Veja-o. E depois desfrute-o. Aleluia. Pastor, eu tenho um sonho. Enxergue esse sonho. Pastor, eu não sonho. Pelo amor de Deus, sonha. Sonha, porque só não sonha quem já foi. Temos que sonhar ainda hoje. Sonhar o quê, pastora? Sonhar com outras coisas. Sonhar. Fica de pé no teu lugar. Por favor, fiquem de pé, por gentileza. Opa, esse relógio aqui, gente, ó, eu pego o microfone e ele roda, hein? Versículo 17, para que Cristo habite em vosso coração pela fé. Cristo só vai habitar em você se você tiver fé. A fim de que, estando arraigados e fundados em amor, quando você está enraizado e fundado em amor, conhecer a grandeza de Deus se torna fácil. Amém, queridos? Diga, Senhor, eu quero mais da tua presença. Diga para Ele, Senhor, eu quero te conhecer cada vez mais. Olha, Deus, antes de eu ter intimidade com qualquer pessoa, eu quero ter intimidade com o Senhor. Antes de eu revelar e abrir toda a minha vida, todo o meu coração para alguém, eu quero abrir e revelar toda a minha vida para o Senhor, que me conhece, conhece por dentro, conhece as minhas entranhas, conhece a minha existência, conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos. Antes que a palavra me venha à boca, Ele conhece. É para Ele que nós precisamos nos abrir. Amém, queridos?